mais um podcast, Cada Investidor, uma História. Hoje eu tenho uma participação especial, a Priscila Ferreira, minha sócia, assessora de investimentos, especialista na área de pessoa jurídica. Priscila veio para falar um pouquinho da parte técnica para empresários, empreendedoras. E aí, Pri? Primeiro, obrigada aí pelo convite, Emília. É um prazer estar aqui. Acho que a gente vai trazer um conteúdo muito interessante, com uma convidada muito especial, que você já vai apresentar. E é um bate-papo bem fluido aí, que a gente vai trazer conteúdo muito valioso. Verdade. Então, hoje a gente vai falar sobre patrimônio, sobre imagem pessoal, marketing, decisões financeiras inteligentes. E para isso eu trouxe uma mulher empoderada, Renata Zied, estrategista de estilo e de imagem, autora do livro Lucro Não é Sorte, é Método. Renata trabalha ajudando mulheres a reconstruir sua imagem pessoal, a trazer presença, estilo, autenticidade, sempre alinhados com a sua identidade. E aí, Renata, tudo bom? Tudo Fala bem. Pra gente um pouquinho de você. É um prazer estar aqui hoje, Emília, Priscila. É um prazer fazer parte desse projeto e poder falar com tantas pessoas, mulheres, não só mulheres, a gente trabalha a imagem, né? A imagem, ela é coerente e precisa ser coerente para todos. Então, eu foco muito nas mulheres porque nós somos mais vaidosas e acabamos nos preocupando mais e sofremos mais ali com a oscilação de hormônio, idade. Então, a gente acaba se perdendo um pouquinho no meio do caminho e precisando, às vezes, de uma reconexão. Então, eu acabo trabalhando muito mais com mulheres, mas quando a gente fala de imagem, homens sintam-se incluídos também. E, Renata, me conta um pouquinho de como foi esse seu processo de construção do marketing pessoal e da transformação da sua imagem em posicionamento e narrativa. Bom, para começar a falar do meu processo, eu preciso dizer como eu cheguei até aqui. Eu sou enfermeira de primeira formação, então o cuidar é algo muito genuíno em mim. Trabalhei muitos anos em hospitais, depois em empresa familiar e com o nascimento dos meus filhos, eu decidi me dedicar à maternidade. Foi, assim, maravilhoso ter esse tempo e realmente me dedicar de forma inteira à maternidade. Mas, ali perto dos 40, digamos, a crise dos 40, eu comecei a sentir falta da Renata mulher. Eu comecei a perceber que meus filhos estavam crescendo, dependendo cada vez menos de mim, e aí surgiram questões, vamos dizer, eu sempre digo muito que a gente vive no topo da montanha, nos vales, então aquele momento ali para mim foi um vale, né? Foi um momento que realmente eu tive que acessar coisas, situações e questões muito profundas, embora a questão da maternidade tenha sido algo com escolha consciente, e realmente eu amei poder viver cada fase com eles. Mas naquele momento eu senti falta da Renata mulher. E aí, bom, sou enfermeira. Pensei, não consigo mais me colocar nesse lugar, né? E então surgiu a consultoria de imagem na minha vida. E a consultoria de imagem, para mim, é simplesmente um propósito, né? As pessoas às vezes pensam em consultoria de imagem tão só escolher a roupa do que quer comunicar e vestir uma pessoa, mas a consultoria de imagem é um cuidado muito profundo. É muito comum que eu comece a consultoria de imagem e para que isso ocorra de forma fluida e eu atinja os meus objetivos, né, dentro do meu método para conseguir aquela mulher se reconectar, se revisitar, entender quem ela realmente é, eu preciso fazer um estudo muito profundo até como ela chegou aqui, né? Por que ela está nessa situação? Eu sempre digo muito que a nossa imagem, a forma como nós nos vestimos, é só a ponta de um iceberg, né? Ela traz muita história, ela traz aceitações, valores.
Então, a consultoria de imagem para mim é um propósito, e é um propósito em que eu acesso e realmente eu quero curar essas mulheres, muitas vezes de situações que elas não sabem que estão. É comum, de repente, ver uma mulher que você vai olhar e falar, nossa, é tão desleixada, não se cuida, é relaxada, mas ninguém sabe a dor que existe por trás daquela imagem. É muito mais profunda. Na verdade, às vezes ela vive uma situação pessoal ou até mesmo profissional tão ruim que ela está se punindo através da imagem, aquilo que ela reflete ao espelho. Então, realmente é algo muito profundo. E ao falar do meu processo no marketing, né, pessoal, na construção do meu posicionamento, da minha assinatura de imagem, para mim não foi tão difícil. Primeiro porque eu sempre fui uma pessoa muito conectada com a minha essência. Então, embora eu seja uma pessoa antenada na moda, sempre fui, sempre gostei muito disso, eu sempre fui muito conectada à minha essência. Então, com todo o conhecimento, né, que eu tive através de cursos, enfim, eu apenas estruturei, organizei e criei um método a partir daquilo que eu entendi que funcionava e funcionava muito bem. Eu posso dizer que eu deslanchei na minha carreira de uma forma muito rápida, que várias outras consultoras já vieram falar, nossa, mas foi tudo muito rápido para você. Mas foi porque eu sempre tive uma imagem muito forte. Eu sempre tive um posicionamento. E quando você tem uma assinatura visual, quando as pessoas olham para você e elas sabem quem você é, isso transmite segurança e confiança. Quando alinha, né, a sua imagem com o seu poder, de fato, genuíno, sim, a coisa com a sua essência, né? Por isso que eu sempre falo muito quando eu falo de consultoria de imagem. Às vezes a rede social, a gente acaba entregando algo que seja tão superficial, porque é o que as pessoas muitas vezes querem ver e consomem. Mas nem se enquadra naquele padrão ali, né? Não. E por falar de rede social, eu quando comecei a olhar um pouco mais para as redes sociais, porque até as minhas clientes falavam, poxa, posta mais e tal, porque eu era realmente muito privada, eu comecei a ver que pessoas que às vezes não entendem nem do que estão falando, aquela história do você precisa parecer rica, você precisa isso, você precisa aquilo, ou pessoas que vendem coisas que na verdade elas nem são, então criam personagens. E aí quando eu falo de consultoria de imagem, eu falo dessa busca da essência e da identidade, é realmente isso, porque ninguém sustenta um personagem por muito tempo. Então, por mais que eu possa dizer para você, olha, nessa situação você precisa dessa determinada peça, seja um blazer ou seja um brinco diferente, para aquela comunicação visual pontual. Mas eu entendendo a sua essência e você entendendo a sua essência, porque eu explico às minhas clientes, você vai entender que aquilo ali só faz parte de uma estratégia e você não vai se desconectar de quem você é. E assim, pegando um gancho no que você falou, Renata, como que as pessoas podem alinhar escolhas de consumo e estilo de vida com consciência, intenção, planejamento financeiro, sem perder identidade? Porque, assim, em muitos casos, você percebe que quando não tem a identidade, as pessoas acabam tendo gastos exacerbados para uma imagem que talvez não seja adequada para ela. Exatamente. Isso acontece, e como a história que eu falei, né? Você precisa parecer rica. Vou dar um exemplo, assim, básico, né? Por exemplo, uma pessoa que trabalhe com criatividade, uma pessoa que trabalhe com conteúdos digitais e ela precisa dessa comunicação visual na hora de atender um cliente. E aí, quando ela traz uma comunicação, de repente, muito rígida e muito clássica, ela vai estar brigando com a ideia que ela precisa gerar. E aí, voltando, quando eu tenho consciência de quem eu sou, quando eu sei o que funciona para mim, quando ela está alinhada aos meus objetivos, aonde eu quero chegar, o meu consumo, por tendência, por moda, vai diminuir. E aí aquele consumo passa a ser investimento. Porque a partir do momento que você consome um produto, uma roupa, uma viagem, consciente, né, do que você está consumindo, seja o que for, que tenha a ver com a sua identidade e você sabe a qual caminho aquilo ali vai levar,
é um consumo inteligente, é um investimento. Agora, hoje nós somos enxurrados de informações na internet, né, nas redes sociais, e as pessoas tentam se colocar e se enquadrar ali num padrão de vida, não só na questão da imagem, mas até mesmo do consumo, de coisas que não são a sua realidade. Não é nem a sua realidade do poder, né, do eu posso bancar isso, mas são coisas que, no fundo, para você, está te distanciando cada vez mais da sua essência e de quem você realmente é. E aí, qual é o sentimento no final disso tudo? O sentimento pode ser, ai, nossa, eu sou uma grande mentira. Acho que vem um vazio, né? Um vazio, exatamente. Então, assim, aproveitando até essa questão de investimento, de dinheiro, né? O que mudou na sua relação? A Renata é nossa cliente, então acho que vale a pena a gente falar um pouquinho disso. O que mudou na sua relação com o dinheiro e com o planejamento desde que a gente começou essa jornada na Lifetime, né? Bom. Eu acho que isso é muito aderente a esse posicionamento de imagem que você vem falando, de buscar a essência e de alinhar isso com o seu propósito financeiro também, para que seja algo duradouro, que você de fato construa um patrimônio. Sim. Na verdade, quando eu entrei, né? Desculpa, decidi entrar na Lifetime, foi uma grata surpresa aquela primeira reunião, né, de alinhamento. Isso eu falo para todo mundo, até para pessoas que ainda não são clientes, eu falo, faça essa reunião, porque ali naquele momento, assim como eu trabalho com as minhas clientes, e aí por isso houve uma conexão imediata, né, eu entendi que eu não estava entrando num banco que quer saber quanto que eu tenho para investir. Eu entendi que é um banco, uma empresa, que ela está preocupada em saber quem eu sou, aonde eu quero chegar, quais caminhos eu estou disposta a passar. Sim. E aí, quando você tem isso, gera confiança automática, né? E poder verbalizar, porque assim, hoje em dia a gente vive muito no automático, né? Você trabalha, você ganha, eu preciso juntar X, eu posso gastar Y. Exato. E às vezes muitas pessoas, né, do nosso círculo, inclusive a gente vê que elas estão muito preocupadas, eu preciso guardar isso, e a vida de repente está passando e você está deixando de viver algumas coisas. Exatamente. E eu digo assim, a ambição gera novos movimentos, né? E aí, por exemplo, eu vivi uma viagem incrível com meus filhos na Disney ou com meu marido na Europa. Foi incrível, aqueles dias foram incríveis. Eu vou voltar com mais vontade, com mais gana. Porque o dinheiro, o nosso dinheiro, ele não está ali só para ser um número, né? Ele precisa nos proporcionar. Eu falo muito sobre... tem coisas... Valor, né? Por exemplo, vou dar um exemplo muito pessoal. Eu alugo uma casa e 50 mil o aluguel desse período. Aí as pessoas, poxa, você não vai nesse período, né? Porque 50 mil, você vai deixar de ganhar 50 mil, sei lá, seja um valor, né? E eu falei, gente, mas o que é 50 mil na conta? Ou o que é eu estar este período com a minha família, na minha casa e vivendo aquele momento? Isso é um valor. E aí eu vou trazer para a questão até de uma coisa que eu falo muito aqui no meu livro, e eu falo sobre a imagem. A imagem, todo mundo pensa visual, né? Aquilo que a gente vê. A nossa imagem, na verdade, ela é construída pelo que a gente veste, a forma como a gente veste, mas comportamento, comunicação verbal, seu tom de voz, a forma como você gesticula, a sua postura, o seu respeito ao outro. As atitudes dizem muito. As suas atitudes dizem muito. Só que isso você constrói uma imagem. E a imagem está diretamente relacionada ao nosso posicionamento no mundo profissional, pessoal. Com certeza. E isso gera um valor, que aí eu vou falar uma palavra que as pessoas falam, nossa, gera um valor invisível. Por que invisível se eu falei de coisas que são visíveis, que eu vejo?
Porque eu estou vestida de uma forma, eu me comporto de um determinado jeito e eu gero em você uma percepção sobre mim. Isso é um valor invisível. Você cria uma opinião sobre mim e você, de repente, não sabe o porquê. Então, aí vem a questão do valor invisível, da nossa imagem, do nosso posicionamento, dele poder abrir portas, fechar portas, fazer com que as pessoas queiram te ouvir ou não. Você sabe que você tocou num ponto que a gente fala muito, eu já ouvi a Emília falando várias vezes, que se for bem planejado, a gente não precisa parar de usufruir, de viajar, de aproveitar a vida. Só precisa ser bem planejado, a gente só precisa ter um equilíbrio, porque a gente pega, às vezes, casos de clientes que só querem guardar e não gastam, não tenho sonhos, grandes sonhos. Não é nenhuma questão de não ter grandes sonhos, mas a gente administrando bem essa questão financeira e esse planejamento, é possível, sim, você ter um futuro tranquilo, aderente ao que você busca, né, Emília? Sim, sim. E, ao mesmo tempo, você também usufruir disso, porque a gente está aqui também para usufruir, para ter esse benefício, né? Então, quando você falou de alugar a casa ou viajar, que vai ter momentos super especiais com a família, é super aderente a isso. Então, essa visão é muito importante. Você já traz isso de uma forma muito leve também. É aquela coisa, né? A percepção de valor, ela muda de pessoa para pessoa. Então, eu sempre falo que as conversas têm que ser muito individualizadas, muito exclusivas. Às vezes, a gente perde gasta, né, muito mais tempo entendendo como é que está a vida do cliente, como é que está o momento do cliente, do que mostrando para ele os ativos em si, porque os ativos são só a consequência. Exato. Os ativos, eles vão ali espelhar os objetivos do cliente. E aí a gente bate muito na tecla de que essa questão de retornos, grandes retornos, é muito relativa, porque o que é bom para você não vai ser bom para o outro. As pessoas têm ciclos de vidas diferentes, né? Estão em estágios diferentes. Momentos, então, às vezes, individualidade. Sim, né? sim. E assim, a gente ouve muito das pessoas, olha, isso aqui para mim tá bom. Então, você pega as questões comportamentais de qualidade de vida, porque assim, se você força para o cliente, faça alguma coisa que não está ali de acordo com o que ele quer, você corre o risco de estar provocando um sofrimento futuro nessa pessoa, né? Porque assim, as finanças, elas estão muito interligadas com essa questão de ansiedade, de estresse. Então, também é nosso papel ajustar o máximo possível o aconselhamento para a vida daquela pessoa. Porque aí ela vai se sentir confortável, vai estar tranquila, você vai evitar uma série de problemas. Mas assim, Renata, voltando na nossa questão de imagem, né? Eu percebo, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que imagem, percepção de valor, dinheiro, são assuntos diretamente conectados, né? Você falou da questão de que as pessoas olham e têm uma percepção sobre você. O nosso cérebro, ele é treinado para olhar para alguém que você não conhece e fazer uma primeira impressão em 2, 3 segundos. São 3 segundos. 3 segundos, né? E aí tem toda essa importância, né? Então, assim, fala um pouquinho para a gente dessa conexão desses temas. Bom, todos nós, não é uma questão de julgamento, né? Desde criança nós fomos treinados a olhar, a ver, né? Nós começamos a ser estimulados visualmente depois do nascimento, né? Antes pela audição lá da voz da mamãe, mas depois que a gente nasce, tudo vem num estímulo visual. E nós, todos nós, levamos apenas 3 segundos para formar uma opinião sobre aquilo que vemos. Então, vamos conectar todas essas informações. Primeiro, eu sempre gosto muito de pegar nisso, né? A questão da imagem, da sua essência, é um autocuidado, é um autoamor. Não é algo superficial. Vamos pensar. Existem algumas pessoas que se arrumam talvez mais para eventos. Aquele dia então vou fazer o meu cabelo, vou fazer a minha unha. E ela se olha no espelho e naquele momento ela se sente bem, confiante. E por que não fazer isso todos os dias? Uma pessoa que se olha ao espelho
ela se sente confiante, ela se enxerga. E quando ela tem essa consciência de que o que ela usa comunica, então ela pode trazer as estratégias. Eu saio para fechar um negócio dessa maneira, eu vou fechar um negócio. Agora, quando uma pessoa sai de casa e ela realmente não se reconhece ao espelho, ela não sai de casa se sentindo bem, ela não vai chegar com a mesma confiança num ambiente. E essa primeira impressão, muitas vezes, ela abre porta ou fecha porta. E eu sempre falo, quando a gente fala de imagem e posicionamento, imagem é isso, né? O que a gente veste, o nosso comportamento, a forma como nós nos comunicamos. Posicionamento é uma coerência disso tudo. Você precisa ser coerente. Às vezes as pessoas, né, se arrumam para trabalhar muito bem, enfim. E aí na hora do pessoal, na hora de ir ali, hoje vou ali comprar alguma coisa. Ela realmente desmonta aquilo porque ela criou um personagem, lembrando a importância da gente buscar a essência. Porque quando a gente entende a nossa essência e a nossa identidade, a coisa se torna fluida. Você acaba se vestindo melhor, olhando para si sem culpa. Né? E aí, por exemplo, de repente você está num ambiente e você pode ter o seu potencial melhor cliente dentro daquele ambiente. E aí, numa conversa informal, eu falo que eu trabalho com consultoria de imagem, só que eu estou com uma imagem completamente desalinhada. E aí, dali, eu poderia sim ter um cliente extremamente potencial. Sim. E eu deixo de ter. E isso vem para todas as áreas. Eu gosto muito de falar, às vezes, né, se eu for a um cabeleireiro, se eu chegar lá e ela tiver com o cabelo totalmente danificado, a credibilidade muda. Sim. Né? É super importante. A gente, até falando de previsibilidade, acho que você deu uma abertura aqui para a gente trazer um pouquinho como você entende que da importância da previsibilidade financeira para empresários, profissionais liberais, enfim, para que tenha um crescimento com coerência, com clareza e trazendo um pouquinho ali da imagem e da realidade, né? Porque é muito difícil. Às vezes a gente se mistura, essas duas coisas se misturam e às vezes você precisa ter uma aderência maior e de uma forma mais previsível, né? Equilibrar essa questão financeira com organização para trazer ali uma eficiência no todo, né? Trazer mais ambiente de crescimento, enfim. Começando pela imagem, né? Mais uma vez, quando eu tenho uma imagem coerente, eu consegui criar uma narrativa, eu tenho um posicionamento, eu falo assim, é muito fácil parecer ser. Ser é outro passo. E ser lembrada é a cereja do bolo. Né? Então, quando eu tenho um posicionamento eficaz, estratégico, com intenção e sempre respeitando a minha essência, a minha identidade, então é algo que é duradouro, né? Vira minha assinatura, as pessoas lembram de mim por isso. E aí você caminha muito bem ali para a questão mesmo profissional. E aí quando você fala no profissional e na previsibilidade financeira, então, ela caminha tudo muito junto, né? Porque se eu entendo que eu sou capaz e eu vejo, eu transpareço. E isso eu sei que vai me dar um retorno. Agora, se eu for falar de previsibilidade, eu posso falar assim, vamos falar de pessoas liberais. Eu vou dar um exemplo de produtos que você venda, enfim. Eu vou dar um exemplo que eu vivi numa loja, tá? Uma menina que faz quentinhas e vai de porta em porta nas lojas vendendo as suas quentinhas. Ela tem que ter ali uma previsibilidade, né? Sim. Do que custou, de quantas quentinhas ela vai fazer, e ela precisa vender porque ela precisa ter aquele retorno. É algo que vai estragar e ela precisa... Ela chegou
Aí vou alinhar a imagem. Ela chegou na loja para vender, as meninas já conheciam o produto dela, muito gostoso, mas com uma imagem muito desleixada e desalinhada, de chinelo, com pé sujo, enfim. E aí ela conversou um pouquinho comigo, porque eu estava lá fazendo um evento, e eu falei com ela, olha, quanto que você cobra na sua quentinha? Agora eu não vou me recordar, mas vamos dizer R$15. Falei, poxa, mas sabia que se você tivesse com essa imagem, aí eu falei, bota um tênisinho branco, bota uma roupinha mais clara, prende o cabelo, né? Passa um protetorzinho, de repente, com cor. Você pode cobrar 20, 25. E como foi? Você E teve ela o passou feedback? a fazer isso. Eu encontrei com ela depois em outras lojas. E aí, primeiro, ela mudou a imagem de coisas, de peças que ela começou com o que ela tinha dentro de casa. Sim. E depois ela agregou o valor àquilo que ela estava entregando. E ela tem um passou investimento a no negócio, vender um período ali que mais, tem a que ter investir. menos perdas. Sim, Entendeu? sim. Eu acho que isso é uma questão muito importante para empreendedoras, né? E para empreendedores também, de você pensar que você é a sua marca. Você é o principal fator de venda da sua Sim. marca. E é exatamente isso, aquilo que eu falei lá no início, né? Eu, por ter uma imagem muito conectada à minha essência, a minha carreira acabou deslanchando muito rápido, porque eu já tinha a minha marca. Você é a sua marca, mas acontece uma coisa também, às vezes, de forma positiva e algumas vezes de forma negativa, né? Às vezes, empresárias, elas se dedicam tanto ao seu negócio, que ela vira empresa. E ela deixa de ser pessoa. E ela deixa de ser a marca. Eu deixo de ser a Renata que construí X empresa e eu passo a ser a empresa. E aí eu me desconecto mais uma vez. E as pessoas nem sempre compram a sua empresa. Elas não compram o seu produto. Elas compram porque ela vê você. Sim. Você entende? Assim, por exemplo, eu vejo uma pessoa que eu admiro muito, a Priscila, você, e eu vejo o caminho de vocês, e aí eu entendo, nossa, mas eu quero seguir esse caminho aqui também. Então eu vou começar pelo que você tem a me oferecer. Sim, a sua trajetória de vida se torna um espelho, né? Acaba transformando outras vidas mesmo, né? Sim. Sim. Dando caminhos, assim. E esse link é bem interessante porque a gente consegue conectar essa questão do investimento na sua própria imagem, desse cuidado que é importante você ter para que seu negócio também evolua, porque isso de fato é muito importante. E quando o negócio começa a evoluir, vem esse link também da nossa parte aqui de gestão, né, financeira, que é totalmente ligado a isso. Então, você também investir seu tempo, investir bem investido o que você está conseguindo. O importante é começar, porque muita gente fala assim, poxa, mas eu não tenho ainda condição de ter uma imagem aderente, porque eu não estou com condição financeira. Ou então, eu não vou investir porque eu ainda não tenho condição de investir. Eu vou começar. Começa de pouquinho em pouquinho. Começa com o que você tem. E aos poucos vai fazendo, vai transformando isso em outro negócio. Então você vai crescendo de acordo com o que você está construindo de fato, né? Mas tem gente que para no caminho. Sim. E fica ali, não, só tem isso daqui, vou seguir engraçado, assim. Eu tive, né, um evento com mulheres e surgiu exatamente esse assunto, né? Que muitas vezes a gente espera sempre chegar aqui. Só que começa a subir um degrau de cada vez. E, de repente, ali num degrau, você vai falar, opa, peraí, vou voltar um, ou não, você vai pular 2. Mas faz parte. E é começar. Na consultoria de imagem, exatamente isso. Às vezes, pessoas, né, que querem fazer, nossa, mas assim, eu não tenho dinheiro para mudar as minhas roupas agora. Mas você sabe se você precisa mudar? Ou se você precisa só reorganizar os seus pensamentos, você entender primeiro quem você é, por que aquela roupa ali vai funcionar para você ou não. E muitas vezes é muito mais uma dificuldade interna da pessoa do que externo mesmo, né? Assim, às vezes a pessoa também tem que se preparar para essa mudança, né, Renata? Então... Seja de comportamento ou físico mesmo. Acontece muito, muito, muito durante as minhas consultorias, né? Quando eu faço a entrega ali do estilo essência.
E as pessoas falam, nossa, mas isso faz sentido para mim. E aí algumas, nossa, acho que daqui a pouco você vai fazer psicologia. Porque é uma entrega muito profunda. Tá ali, né? Tá ali. E isso acontece muito, né? Ou algumas pessoas viram para mim e falam, poxa, depois que eu comecei a consultoria, eu percebi há quanto tempo eu esqueci de mim. Em que lugar eu estava. É muito, é muito. E aí, quando a pessoa tem como propósito realmente, e graças a Deus eu tenho essa questão do cuidar muito forte dentro de mim, eu realmente cuido. Eu não só visto. É muito fácil fazer um styling e falar, olha, você quer segurança, transmitir autoridade, veste isso. É muito fácil. Mas aí eu crio um personagem. E não é sustentável. E não é sustentável. E aí a gente volta lá no investimento, vai comprar errado, vai ficar parado, vai funcionar um ano e depois a pessoa volta para o mesmo buraco. Só que não é incomum acontecer no meio do processo, como eu sempre digo, que mexe muito com partes profundas das pessoas, ela às vezes recuar um pouco, falar, não, peraí, porque mexeu. Porque doeu eu ter consciência de que eu me abandonei. É um processo emocional forte. É muito forte. Dói, assim, acontece, gente, nós somos mulheres. A gente lida com hormônios que, assim, só nós sabemos. Tem dias que a gente acorda assim, nossa, tô maravilhosa. Beijo. Tem dia que a gente acorda se sentindo muito mal. Mas é aquela história, né? 1% melhor todo dia, a gente vai caminhando. E aí eu falo muito com as minhas clientes, eu até falo muito sobre a questão da energia. Tem dias que eu acordei mal, mas, poxa, aquele dia eu preciso ser produtiva. Eu vou lá e pego aquele meu vestido vermelho lá, que é feminino, que traz a energia, me olho no espelho, pronto, tô pronta, tô com energia. Mas tem dias que não, eu preciso acolher o meu dia que eu não estou bem. Sim. E aí eu vou pegar uma roupinha suave, uma corzinha clara, um tecido leve e vou acolher o meu dia que não está bem, porque a gente não precisa estar bem todos os dias. Sim, sim. A gente precisa acolher. Verdade. E Renata, me conta uma coisa. Como é que surgiu vamos falar do livro. Como é que surgiu o projeto do livro? Como é que foi essa sua experiência, né? Lucro não é sorte, é método. O tema conversa muito com a gente, né, Priscila? Dessa questão da gente estar sempre falando de planejamento patrimonial, de você olhar para si. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa experiência. Foi, assim, maravilhoso. Principalmente porque esse livro foi escrito por 31 mulheres, todas empresárias, cada uma em um nicho, em uma área. E aí houve uma entrega não só de histórias verdadeiras, então são pessoas que falam, né, com conhecimento de causa, né, vamos dizer assim, e também todas criaram um método para que tenham lucro na vida. E aí eu convido vocês a pensarem, né, lucro é só financeiro? Com certeza não. Com certeza não. O lucro é algo muito individual. O lucro, para mim, talvez seja alcançar um valor, né, profissionalmente falando, ou não. Ou o lucro, para mim, talvez seja, para uma pessoa que é ansiosa, é ter paz. Ou lucro... Muito aderente até o que a gente estava comentando de... Na nossa visão aqui, cada investidor tem um perfil diferente e tem um sonho diferente. Sim. Então, da gente equilibrar isso de fato, e não só a questão do lucro financeiro, como você falou, é o sonho daquela pessoa que está. Então, o planejamento ele vai ser feito de acordo com o sonho de cada pessoa, com o seu objetivo. Assim como aí, são essas histórias. Somos pessoas, né? A gente tem outras coisas que trazem muita importância para a nossa vida, que não apenas a parte financeira. Lucro, eu sempre digo que é algo muito individual, mas é óbvio que o financeiro importa para todos. Né? O financeiro proporciona com que você chegue a lugares. Desejado, sim. Né? Mas essa questão de lucro, planejamento,
método. Às vezes, a gente, nas nossas conversas, né, Priscila, a gente acaba sendo um pouquinho terapeuta também. Né? Terapeuta financeira, digamos assim. Essa parte comportamental, isso, assim, porque é muito forte nesse mercado. Porque quando a gente vai reorganizar ali o planejamento do cliente, às vezes você encontra demandas e tem hora que a própria pessoa não consegue perceber o que ela fez. E aí você tem que olhar para ela e falar, não, poxa, peraí. Eu brinco e falo assim, né, que uma das principais, os filhos não são despesas, são investimentos. E aí, se você olha para trás, uns 40, 50 anos, quando você olha todo o investimento que você teve no teu filho com escolas, com saúde, com cursos extras, com experiências, e chega lá na frente, aquela criança com 18, 19 anos começa a voar sozinha, começa a trilhar sozinha, esse é o teu lucro. Exatamente. Né? E dessa mesma forma, você tem diversas outras áreas. Então, assim, você tem que conseguir alinhar, né, todos os aspectos da vida e trabalhar de forma plena, né? Eu acredito que o livro trata muito disso, né? Ele trata de 31 histórias potentes de sucesso. Exatamente. Né? De pessoas que construíram as suas histórias. Então, você vê... Que ajudam outras pessoas. Que ajudam outras pessoas. Eu falo assim, cada história dessa, com certeza tem um link para você em determinado ponto da sua vida. Vai te tocar em alguma coisa. Vai te tocar em alguma coisa. E por que não é sorte, é método? Por que não é sorte, é método? Olha, eu sou uma pessoa de muita fé, né? Eu brinco, né? Eu falo muito isso, às vezes até meu marido brinca comigo, enfim. Eu sou uma pessoa de muita fé, mas eu só cheguei aqui porque eu busquei conhecimento. Eu trilhei, eu criei um método. Vocês, com certeza, só são o sucesso que são nos investimentos. Eu sou muito feliz com todos os meus resultados dentro da Lifetime, porque vocês têm um método. Eu não posso ficar achando que eu vou estar parada ali e algo vai chegar em mim. Pode chegar, mas se eu não estiver pronta para receber, eu não vou ver. Exatamente. Então não é sorte, é método. Para tudo na sua vida. Se eu quero sair, se eu estou num buraco, hoje muitas pessoas sofrem de ansiedade. Isso exige dedicação. Exige dedicação. Eu vou buscar o profissional. Eu vou criar situações que me tirem daquele lugar. Entendeu? Então, assim, para qualquer questão na nossa vida, nada é sorte. É método. A sorte, às vezes, porque a sorte... A sorte até vem depois que você tem um método pronto, né? Exatamente, porque a sorte... Eu falo, gente, inxalá, que venha, né? Mais. Pode vir, vem o dinheiro. Que a sorte vem, eu acredito na sorte. Mas não vem sem trabalho. Mas eu não acredito na sorte esperando a morte da bezerra, né? Sim, eu acredito na sorte de pessoas que fazem a sua sorte acontecer. Sim, verdade. Aí você lembra daquela frase, né? Fulano teve sorte na vida. E aí você não olha ali, você tá vendo às vezes a ponta do iceberg, mas você não tá vendo toda a trajetória, todo o sacrifício. O caminho muitas vezes é doloroso. Muitas vezes. Muitas vezes é doloroso. Desiste no meio do caminho. Olha, vou falar até uma coisa assim muito pessoal. Por exemplo, quando eu comecei na consultoria, foi tudo muito rápido para mim e tal. E qualquer caminho novo que você escolha seguir, isso gera medo, isso gera ansiedade e isso às vezes faz você revisitar lugares. Sim. E aí lá nos meus momentos falei, nossa, uau, agora eu vou ser consultora de imagem, meu Deus, como é que eu vou conseguir, como é que as coisas vão acontecer? Da onde eu tirei isso? Do nada? Pensei. E aí eu comecei a revisitar a minha história. Ai, gente, desculpa. É isso. A gente lembra do caminho que a gente seguiu para até chegar aqui e ainda brilhar muito mais. É só e quando você estuda consultoria de imagem, você entende a comunicação, o quanto isso muda a percepção da pessoa. E aí eu percebi que eu já era consultora desde criança. Por quê? Ai, desculpa. Bebe uma aguinha, respira. Meu irmão teve leucemia. Ele era apenas uma criança de 7 anos. E a gente na escola, ele com boné.
uns garotos maiores e um toco de 6 anos, mas, meu amor, eu sou a menina de 1,56 m que tem 2 metros. Eu já, desde já pequenininha. Os meninos tiraram o boné do meu filho, do meu irmão, e começaram a zoar ele, né? Aquela coisa na escola, enfim, que antigamente não tinha nome de bullying, ele careca por conta da quimioterapia. Eu fui igual uma leoa. Arranquei o boné da mão do menino e coloquei na cabeça do meu filho. E aí, por que eu falei? Eu já era consultora de imagem, porque eu sabia que aquele boné trazia confiança para ele, entendeu? Então, tudo que dá medo... Profundo. E tudo que dá medo no nosso caminho. Nossa, eu estou buscando uma nova trajetória. E, enfim, é só você se reconectar. A reconexão é algo que faz tudo ter sentido. Sem dúvida. Bom, Nossa, eu fiquei emocionada também. Eu acho que disso tudo que a gente pode trazer aqui é que a gente às vezes não valoriza muito essa questão da imagem, né? Mas ela é muito, de fato, muito profunda na gente e traz transformações visíveis na nossa vida, seja vida pessoal, profissional. E a gente cura muitas dores. E a gente pode curar dores. Além de curar, a gente pode transformar essas dores em algo que é maravilhoso, é lindo. Sim. E a gente aqui, assim, já participou de evento com a Renata, lá na Lifetime, que foi um sucesso. E a gente, né, a Emília teve essa ideia de a gente fazer esse podcast exatamente para trazer tudo isso de uma forma muito leve. É um conteúdo que a gente ama e que a gente tem certeza que é muito válido para todo mundo. Então, essa conexão desse empoderamento, dessa questão da imagem, da história do livro, que é incrível, que tem mulheres maravilhosas e trazem uma força muito grande, tem tudo a ver com esse universo de mercado financeiro, que é um universo que é majoritariamente masculino, mas hoje a gente vê muitas mulheres empoderadas já, né, atuando nesse mercado. Eu trabalho mais com pessoa jurídica e acaba que vejo muito esse universo. Mas eu costumo dizer que a gente tem uma força muito grande dentro da gente. E quando a gente tem estratégia, quando a gente adere a essa estratégia, a nossa essência, a nossa imagem, a gente voa. Quando tudo está ali, linkado, o caminho é só o foguete, o famoso foguetinho. Exatamente. A história só começando. A história só começando. E aí eu vou deixar até um convite para vocês e para vocês. Pensem no seu espelho como um espelho mágico. O espelho reflete muitas coisas que estão lá no nosso interior, mas ele também é capaz de mudar. E acredite, né? Acredite, porque é. Insiste um pouquinho que vai. Exatamente. Tá com preguiça? Ah, não. Bota um cordão, bota um brinco, passa uma base, faz uma maquiagem leve. Ai, acordei muito mal. Bota uma cor vibrante, uma cor que te tire desse clima. Isso pode mudar. Se olha no espelho. Né? Goste do que vê no espelho. Aquilo que você vê, você entrega para o mundo. E aquilo que você entrega para o mundo pode deslanchar a sua vida. Tanto no profissional quanto no pessoal. Sim, sim. Bom, eu ia pedir uma mensagem final, mas eu adorei essa. Tem mais alguma coisa assim, que você gostaria de falar para empreendedores, empreendedoras, mulheres investidoras, sobre tudo que a gente conversou aqui? Puxando sardinha, né, pro meu lado. Realmente, olhem para a sua imagem com mais carinho. Não pensem que é algo superficial. A nossa imagem realmente comunica e ela realmente pode abrir portas para o seu lado profissional, para o seu lado pessoal, para a sua empresa crescer. Às vezes você quer fechar uma parceria, por exemplo, nós estamos num ambiente maravilhoso. Talvez se não fosse esse ambiente, não ia conectar diretamente com você. Então, quando a gente fala de imagem, é sobre um todo. Você entrega a sua assinatura, o ambiente da sua empresa tem que ir igual e você tem que crescer com a sua empresa. A sua empresa não pode crescer e você ficar de lado, você tem que seguir. Porque aí, lucro não é sorte, é método. É isso. Renata, obrigada. Foi maravilhoso o papo, né?
Priscila. Eu que agradeço e assim, peço desculpas, porque realmente vocês sabem, nos meus eventos eu tenho uma estrutura de tudo que eu quero falar, mas eu deixo o meu coração sempre falar muito, sabe? Porque eu acho que quando outras pessoas, a gente vai entregar esse conteúdo para outras pessoas e com certeza alguém precisa ouvir, né? Não ter medo do novo, às vezes você já era aquilo que você está pensando que é novo na sua vida. E, enfim, é isso. Mas a ideia é essa, foi maravilhoso, né, Pri? Adorei. Eu queria agradecer também, Emília, foi incrível. Renata, obrigada mais uma vez. Você é uma pessoa muito especial e a gente sabe, a gente tem, né, essa vivência de que você de fato muda mesmo como as pessoas se veem, muda, sempre tem uma palavra ali que mexe com a gente sai daqui com certeza melhor do que entrou. E a gente está aqui também para estar sempre do seu lado, aí te auxiliando a crescer ainda mais, trazendo ainda mais lucro, com muito método. Obrigada, menina. Gente.